Bom dia, tudo bem? Segunda-feira, mais uma semana inicia hoje, graças a Deus. A minha oração e a minha torcida é que seja uma semana muito maravilhosa, que seja uma semana que se aproxima do fim de tudo isso que nós estamos vivendo. Que seja a semana que inaugure os dias em que tudo isso vai terminar e a vida vai continuar, não mais na sua normalidade, como nós tínhamos como referência ao normal. Tá bom, mande um abraço e um beijo pra Sara, viu? Mas diga pra ela quando terminar aqui, pra ela assistir, vai ficar no GTV também. Deixa eu fazer uma pergunta pra você antes de ler. Tá dando pra compreender essa nossa leitura? Tá dando pra entender o livro de Apocalipse? Porque a intenção aqui é lê-lo e estudá-lo, claro, não com a perspectiva dos símbolos e das linhas escatológicas. Vamos citá-las sim, sempre, mas nunca vou impor sobre ninguém. Estou lendo com vocês na perspectiva e no olhar único, tão somente de Jesus, o Verbo encarnado. E eu sei que é muito simples para a maioria. Muitas pessoas parecem que não aceitam que a interpretação única seja somente pelo olhar de Jesus. E eu queria te perguntar, está dando para compreender? Está ficando claro? Está ficando óbvio? Está dando para pacificar o coração? Essa é a intenção. Amém. Amém, Maricé. Uma nova visão do Apocalipse. Antes o nome me dava até pavor. Queria só fazer um acréscimo nesse seu comentário. Na verdade, é a visão, né? Não que eu tenha a visão. É porque nenhum livro do Evangelho, da Bíblia em si, pode vir a ser interpretada sem ter Jesus como a encarnação, como a própria interpretação. Por isso, parece que é uma nova visão, porque a maioria se apartou dessa simplicidade. Quando nós a ouvimos, nós a chamamos de nova, mas é a visão de Jesus. Por isso, a gente pode chamá-la de nova, porque não mais se ouve essa simplicidade. Vamos ler? A maioria, Josiane, a maioria tinha medo do Apocalipse. A maioria. Porque os filmes vêm com esse tema, os jornais, o Facebook, o Instagram, as notícias, elas soam assim. Um evento apocalíptico aconteceu. Aí quando as imagens aparecem, é um avião que caiu, um trem, um acidente muito horrível. Aí isso traz pânico, a gente já deixa guardado no nosso consciente, pré-consciente, e fica lá no inconsciente como medo, como trauma até. Então quando a gente ouve essa palavra, desperta em nós um gatilho. Qual é esse gatilho? O gatilho do medo. A gente nem quer saber o que vai acontecer. É por isso que quando as pessoas ouvem a palavra Apocalipse, principalmente que tem um livro de Apocalipse na Bíblia, o gatilho do medo é despertado e elas nem se propõem a ler. Mas nós
graças a Deus, estamos vencendo todos os traumas, todos os medos, todas as fobias e pavores desse tão maravilhoso e poderoso livro. Vamos ler Apocalipse 4. Já com a tua Bíblia aí, com a tua canetinha, com o teu lápis. Vamos ler. Ontem concluímos capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. E logo a carta às 7 igrejas. Capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Mais uma vez. Depois destas coisas, olhei e eis que estava aberta uma porta no céu. Depois de quais coisas? João estava na ilha de Pátmos e a Bíblia conta, nós lemos no capítulo 1 que ele foi arrebatado e ele olhou para ver quem falava com ele. Ele virou para ver. Quando ele virou, ele viu toda aquela visão majestosa e gloriosa que nós já conversamos sobre. E essa voz dizia para ele, conversava com ele, ele incumbia de uma tarefa muito simples, mas muito poderosa. Escreve, João, uma carta às 7 igrejas que estão na Ásia, que hoje se localiza na Turquia. Só tem os escombros lá na Turquia. Então escreve essa carta às 7 igrejas, aos 7 pastores. Já conversamos o que é pastor segundo o Evangelho. As 7 igrejas já conversamos sobre o que é Evangelho. Então é depois dessas coisas, dessa visão poderosa, dessa incumbência, desse saber que você precisa enviar as cartas às igrejas. Então depois destas coisas, quando ele terminou de escrever, depois que ele ouviu as cartas, que ele escreveu as cartas, depois destas coisas, dessa visão poderosa, Jesus em glória, em majestade, com os olhos como chama de fogo, cabelo brancos e alvo como a neve, o cinturão cingido de ouro no seu peito, seus pés como latão reluzente, o seu rosto brilhando como o sol ao meio-dia. Depois de ter essa visão gloriosa, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Tinha uma fenda no céu, uma passagem, um buraco aberto. Tinha uma fenda poderosa, segundo a linguagem da mecânica quântica. Tinha um buraco de minhoca, esse é o termo, significando que tem uma passagem para outra dimensão. Uma fenda. Tinha uma fenda aberta no céu. Eu olhei depois de ter tido essa visão poderosa que me arrebatou. Todos os sentidos foram super relativizados. Eu ganhou em mim o verdadeiro significado do que é sentir, de ver, de perceber, de tocar. Depois de tudo isso, eu já estava em êxtase daquilo que eu havia visto, ouvido e sentido. Até o meu escrever foi mais aguçado. Depois de tudo isso, eu olhei e vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que era como de trombeta, que eu ouvira falar, que falou comigo, aquela mesma voz que dizia: João, escreve a carta às 7 igrejas, que era um som de muitas águas, de trombeta poderosa, que eu tanto ouvia nos meus ouvidos com a soma e com referência de decibéis, de volumes, de alto, baixo, de grave, médio, agudo. Agora, essa mesma voz que era de trombeta falava comigo e dizia assim: João, sobe aqui. Agora não é mais eu virei-me para ver quem falava. Agora, depois dessas coisas, lembra? Agora
Eu não virei para ver quem falava comigo, porque eu já sabia. Essa mesma voz que falou comigo e eu virei para saber quem era, e quando eu virei, eu levei um susto de alegria, porque era Jesus, já na sua glória. Essa voz, quando eu olhei e vi o céu aberto, essa voz, enquanto eu levantava os meus olhos e percebi o céu aberto, enquanto os meus olhos estavam fitos no céu, essa voz que falava dentro de mim e que falava e ocupava todo o universo, essa voz que preenchia cada geografia do mundo, dos cosmos, dos mundos paralelos, das dimensões, e também preenchia cada dimensão do meu ser. Ela gritava nos meus ouvidos, na minha mente, na minha consciência, dizendo: João, sobe aqui, sobe para cá, sobe para cá, e eu mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer, depois destas que você acabou de ver, que você já percebeu, que você já até escreveu. Sobe para cá, porque eu vou te mostrar o que deve acontecer. Sobe, João, porque as visões futuras, porque as visões acerca do meu futuro, do teu futuro, do futuro do mundo, do futuro do universo, só pode ser visto se for com a perspectiva do céu. Essa cosmovisão do futuro da humanidade, do futuro de todas as famílias, por isso é cosmovisão, do futuro de Castanhal, do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, de todas as nações, de todas as gentes, de todos os povos, línguas e nações. Essa cosmovisão você só pode vir a ter, João, se você subir para o céu. É porque é no céu onde as coisas são o que são. João, é no céu onde tudo já aconteceu. João, tu tem que subir para cá. Não é o céu geografia, não é o céu cima, não é o céu, João. É uma dimensão onde eu existo, onde não existe passado, presente nem futuro, João. Então sobe para cá, porque estas coisas que você acabou de ver, essas cartas que você enviou para as igrejas, não necessitou de que você viesse, que você subisse para essa dimensão, porque são coisas, são cartas para as igrejas, geografias, sim, apesar de ser um olhar limpo, puro, um olhar claro, um olhar futuro, mas é um olhar das dimensões, do horizonte. Mas isso que eu vou te mostrar agora, João, só pode ser visto com a perspectiva da dimensão do céu, porque aqui o tempo não mais existe. Aí você vai ver claramente. João, sobe para cá, porque você vai ter um susto, um absurdo, porque você vai ver como é, você vai ver com o meu olhar, você vai vislumbrar tudo como de fato é. Então sobe para cá, João, e eu vou te mostrar as coisas que depois destas que você acabou de ver e ainda está vendo, devem acontecer. É o mesmo imperativo dito no capítulo 1. Devem, não tem jeito, vai acontecer, João. Versículo 2, hein? E logo eu fui arrebatado no Espírito. Aquela mesma perspectiva. Tudo em mim fugiu de mim. Eu fui raptado de mim mesmo. Eu fui levado na velocidade da luz, quase que no abrir e fechar de olhos. Tudo em mim mais uma vez ganhou hipersensibilidade. Eu fui arrebatado em espírito, no espírito. E eis que eu vi um trono. Quando eu fui arrebatado em espírito, eis que eu vi no meio do universo. Eu quero que você, enquanto nós estamos lendo, você tente imaginar. Se quiser e se puder fechar os seus olhos, você já percebeu que eu gosto de fechar os meus olhos enquanto falo, porque eu gosto de voltar a ser criança e imaginar. Que ganhe tudo concretude no meu olhar.
E logo eu fui arrebatado no espírito, e eis que eu vi um trono posto sobre o universo. E o que sustentava esse trono era a própria glória daquele que estava no trono. Quando eu subi aos céus, eu entrei, eu vi no meio. Eu vi no meio do universo o trono. Eu vi um trono posto no céu e um assentado sobre o trono. Versículo 2, perceba uma coisa. A visão que João teve antes desse trono foi a visão das 7 igrejas, a carta que ele enviou para cada igreja. E você percebeu já que aqui é uma igreja perseguida, uma igreja sofrida, uma igreja que se vendeu sim, mas é uma igreja que só queria, nos seus inícios, queria só o Senhor. Mas a demora nos cansa. A demora da vida pode fazer com que muitos se percam. Uma igreja perseguida, foi morta, martirizada. Aqueles que eram cristãos nesse primeiro e segundo século eram cerrados no meio. Eram amarrados em cavalos, um cavalo num sentido e outro no outro. E cada um cavalo corria para um lado e outro para o outro em sentidos opostos. E eles eram cerrados, quebrados. No meio, suas entranhas eram jogadas no chão. Eram crucificados de cabeça para baixo. Eram apedrejados. Aqui, a igreja estava perseguida demais. Estavam tristonhas, chorosas. Aqui, nesse contexto, a igreja estava no seu apogeu da esperança da vinda de Cristo, mas também no apogeu do abrir mão, porque era demais perseguição. Apesar de muitos terem morrido pelo Evangelho, mas muitos negaram o Senhor, porque o nível de tortura era demais. Unhas arrancadas, sem anestesias, dentes arrancados, dedos cortados, membros arrancados. Então a tortura era demais, a perseguição. Então aqui tinha uma igreja. A visão primária era a visão de uma igreja perseguida. Então é por isso que quando João sobe, João também era esse cara perseguido. Por conta disso ele estava na ilha de Patmos. Foi colocado lá pelo imperador Domiciano, que era aquele que perseguia os cristãos e tudo aquilo que tinha a ver com Jesus, o Verbo encarnado. Então a perseguição era demais. E a primeira coisa que João vê, sabe o que é? É um trono e alguém sentado no trono. Sabe o que significa isso? Para uma igreja perseguida. Para uma igreja perseguida, a melhor coisa é ver alguém no trono. Nesse contexto, eles entendiam o que era alguém no trono. Alguém no trono significa que tem alguém no controle da vida. Tem alguém no controle da história. Tem alguém no controle da igreja. Tem alguém no controle da vida. Tem alguém no controle do todo. Por mais que a história parece que está acontecendo aleatoriamente. Parece que as rédeas da humanidade, do homem, perdeu o controle. Quem tem as rédeas da história, o controle da história, é aquele que está no trono. João sobe aqui, ele viu um trono, significando para essa igreja que João acabara de enviar as cartas, que tem um Deus que está no trono e ele tem um controle da história em suas mãos. Isso é confortante para essa igreja. Talvez para nós tenha perdido o significado e o sentido, porque nós não entendemos o que significa alguém sentado no trono. Nós quase que nem entendemos quem é Jesus, mas para essa igreja não. Quando João ouviu a voz para que ele subisse aos céus, e quando ele subiu, ele viu montado no céu um trono e alguém sentado no trono, aí ele entendeu que Deus está no controle da história. Por mais que as perseguições se fizessem presentes, se fizessem próximas da igreja e de João, mas João foi confortado
por essa visão de alguém sentado no trono. Alguém está no controle da minha vida. Ainda que no Brasil, no nosso mundo hoje imediato, pareça que essa pandemia é a senhora do mundo. Não. Tem alguém no trono que está cuidando das nossas vidas. Está cuidando do todo, mas está cuidando individualmente de você. Da sua dor, da sua ansiedade. Está cuidando de você. Tem alguém no trono da tua vida. João, sobe aqui. Eu subi e fui arrebatado em espírito. E vi posto no céu um trono e um assentado no trono. E o que estava assentado é na aparência semelhante a pedra de jaspe e sardônica, e um arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Mais uma visão poderosa aqui. Versículo 3, eu vou ler de novo. E o que estava sentado era na aparência, era no modo de parecer a pedra de jaspe e a sardônica, e o arco-íris estava ao redor do trono, e o arco-íris estava ao redor do trono, e a aparência semelhante a esmeralda. Ainda é uma mensagem para as igrejas, para a igreja perseguida, porque esse cenário aqui é um cenário que talvez, se você não percebeu, é um cenário de esperança. Olha só o que nós temos aqui. A pedra de jaspe. A pedra de jaspe é uma pedra hiper power, branca, reluzente ao extremo, na sua brancura, na sua pureza. Então, João, quando olha, vê alguém que está no trono, ele não consegue referenciar, porque Deus é irreferenciável. Deus é inexplicável. Deus ninguém viu e nunca o verá. A única possibilidade de ver Deus é Jesus, porque Ele se fez carne. Mas é alguém que está no trono. O seu branco era puríssimo, era abundante. Era um branco significando santidade absurda. Alguém que está lá, a sua semelhança era branco. A brancura, o seu esplendor, do fulgor, da sua clareza, nos purificando e alcançando a todos com a sua santidade. E também com a sardônico, que era um vermelho como um carmesim, significando que ele se fez justo, ele é justo, ele tem um juízo em suas mãos. E ele se fez juízo em Jesus. Ele tem um controle da sua vida e da minha vida. E sobre o trono tem um arco-íris. Isso é de uma figura, é de um simbolismo poderoso. Se você não lembra, eu vou te ajudar. Lembra lá em Gênesis capítulo 9, do versículo 13 em diante. Depois de Deus ter enviado o dilúvio, Deus chega com Noé e fala: Noé, eu vou fazer um pacto entre eu e você, um pacto. Esse pacto se estenderá para todos, em todos os tempos. Eu não mais destruirei essa terra, como eu destruí esse mundo. Não mais. Eu estou te prometendo. A terra não vai ser mais destruída com essa perspectiva global toda. Esse primeiro mundo destruído com água, não vai haver mais isso. E o pacto que eu vou fazer contigo é um arco-íris. Todas as vezes que a chuva terminar, você vira o arco-íris no final dela. É para que você saiba que eu tenho um pacto contigo, não mais destruir a terra, com essa perspectiva desse primeiro mundo. Então, quando João olha e vê um arco-íris sobre o trono, ele está falando, a promessa que Deus fez ainda está de pé. Eu olhei e vi alguém sentado no trono semelhante ao jaspe, um branco abundante, um branco de uma santidade
hiperrelativizada que alcança a todos que se acheguem a Ele. Também vi como semelhante ao sardônico, a pedra de sardônico, que é vermelha como carmesim, representando que Ele já se fez justiça por nós em Jesus. E tinha um arco sobre o trono, lembrando a todos nós que a promessa dele, que ele fez a Noé, ainda está de pé. Ele tem um controle das nossas vidas. Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Todas as vezes que você vir a ter coroa sobre alguém, significando que esse venceu, era-lhe dado coroas para os vencedores. Aquele que vencer, lembra em Apocalipse que nós lemos, Apocalipse 2, se eu não me engano. Aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, lhe darei uma coroa. Então olhei e vi 24 anciãos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Existem várias interpretações acerca desses 24 anciãos. Há quem creia que é a totalidade da igreja. Há quem creia que serão 24 anciãos tirados de Israel. Para mim, eu não gosto de pensar com categoria. Eu só gosto de pensar como o que o próprio livro nos mostra. É somente isso. Se você voltar lá no primeiro século, você vai ver que sempre existia um conselho de anciãos. Um conselho. Se você assistir os filmes Matrix, esses filmes de Apocalipse, onde a humanidade acabou, sempre fica aqueles conselhos para definir, para facilitar e julgar aquele mundo, para aconselhar, sempre tem aqueles conselhos. Então só pense com a perspectiva do que o próprio livro mostra. São 24 anciãos. Quem são? Não sei. Eu poderia aqui apresentar várias figuras que a escatologia nos dá, mas eu não quero. Eu não quero fixar o teu olhar baseado em suposições, em elucubrações. Não. Vamos ficar só o que o livro mostra. Eu olhei e vi 24 anciãos. Anciãos são os idosos, você sabe. Eu vi um ancião, alguém experiente, alguém que concluiu o bom combate e guardou a fé. Quem é? A Bíblia não conta, então eu não vou contar. A Bíblia não diz, então eu não vou dizer. Pode ser a completude da igreja? Claro que pode. Mas só usa com a perspectiva. Eu vi 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas. Eles venceram. Eles combateram o bom combate. Versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos nós já lemos lá em Apocalipse 1:4, que fala dos 7 Espíritos de Deus. Quem são esses 7 Espíritos? Diz aqui também, e também diz em Apocalipse 5:6, fala da mesma coisa. Vamos ler só para que nós tenhamos uma noção. 1:4, deixa eu ler para você. João, as 7 igrejas que na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono. Esses mesmos Espíritos é narrado em 4 de Apocalipse, versículo 5. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então essas 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus. E também vai dizer aqui em capítulo 5, a gente ainda não lembra, mas eu vou só para você, versículo 6.
Olhei e eis que estava no meio do trono, etc, etc, etc. E diz assim: e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O que são os 7 Espíritos? Se a gente quiser interpretar segundo a Cabala, segundo a numerologia, a gente pode chegar a muitas definições, mas eu quero somente te convidar e faça força para lembrar de tudo o que nós lemos nos Evangelhos. Você já viu alguma afirmação de que Deus tem 7 Espíritos? Não. Os Evangelhos, o todo, nunca nos apresenta isso. Então já nós podemos descartar a possibilidade de 7 Espíritos. Deus não tem 7 Espíritos. Então o que pode vir a ser isso? Isaías, depois você lê Isaías 11. A partir do versículo 2 você vai ver Isaías tendo um vislumbre do Messias que viria. Deixa eu colocar bem aqui para você ver comigo, para que nós leamos Isaías capítulo 11, versículo 1 em diante, 2 em diante. Olha só o que diz, para que você perceba. Eu não estou querendo aqui fazer afirmações, eu somente quero ler com você e que nós saibamos o que significa essas coisas minuciosas do Evangelho, para que nós saibamos de forma precisa o que significa, não de forma absoluta, os 7 Espíritos. Mas olha o que diz em Isaías, capítulo 11, do 2 em diante. Vamos lá. Deixa eu achar o capítulo 11 aqui. Pronto. A partir do versículo 1. Porque brotará um rebanho do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando acerca de Jesus, que nasceu da tribo de Judá, de Davi. Jessé, pai de Davi. Raiz. Um novo frutificará. Versículo 2. E repousará sobre ele. Agora você conte comigo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. Repousará sobre ele o Espírito da sabedoria. 2. Repousará sobre ele o Espírito de entendimento. 3. Repousará sobre ele o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Amém? Em 1 Coríntios também você vai ler lá, quando Paulo diz que há um só Espírito, mas que dá a cada um segundo ao dom de conhecimento, dom de revelação, dom de ciência. Então, de forma simples, eu não quero complicar nada aqui. Eu não quero ficar fazendo afirmações. Eu li o livro de Isaías para que nós entendamos que o Espírito que repousaria sobre Jesus é o Espírito que tenha essas 7 particularidades. E aqui a Bíblia conta que saíam relâmpagos e trovões e vozes diante do trono, e ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. São 7 Espíritos não. Eu quero acreditar e gosto de pensar da forma mais simples possível. O que é isso? Você também vai ouvir lá em Gênesis. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito, o Espírito de Deus repousava sobre as águas. E você vai ver Jesus dizendo: e descerá sobre vós o Espírito do Senhor. Fique em Jerusalém até que do alto desça poder. Foi o Espírito Santo de Deus. E o Senhor, João soprou sobre eles, e o Espírito do Senhor desceu sobre eles. Então, o que pode vir a ser esses 7 Espíritos de Deus? É tão somente o Espírito Santo de Deus na sua plenitude. O número 7, nesse contexto imediato, tinha um simbolismo poderoso de completude, de plenitude. Então é o Espírito de Deus na sua completude, no seu esplendor, na sua capacidade, eu vou usar essa referência humana, na sua capacidade máxima. É o Espírito de fato como ele é. Então, quando eu olhei sobre o trono, eu vi
o Espírito Santo na sua completude, no seu apogeu. Eu acho a maneira mais simples e serena de se perceber e de se discernir esses 7 Espíritos, porque você vai ouvir em algumas outras passagens. Então, já quando ouvir, já usa com perspectiva. Lembra o que Jesus falou em João 16: é necessário que eu vá, porque se eu não vier, o Espírito não virá, e ele consolará, lembra-lemos, e ele nos convencerá. Então é esse Espírito, deixa eu ler mais uma vez aqui, é o Espírito Santo de Deus. Ele primeiro é o Espírito que vem do Senhor, o Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. É único e tão somente o Espírito de Deus. Onde é que João viu 7? João quis nos referenciar que ele viu a completude, o Espírito Santo, como ele é. Versículo 6. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, significando que tudo que é em Deus e sai de Deus, não há nada oculto, não há ambiguidade em Deus, tudo é claro, tudo é limpo, você pode ver por sobre tudo. Não há paredes que ocultem, que escondam algo que possa vir de Deus. Esse mar de vidro, você pode ver por sobre qualquer coisa. Em Deus não há escuridão, em Deus não há esconderijos, não há nada oculto. Você pode ver de fato como é. E esse mar de vidro é semelhante ao cristal, que também é transparente. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Tenta imaginar essas figuras. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante ao bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de por si 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, ininterruptamente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam a glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Vamos voltar aqui para a gente conversar sobre, na perspectiva desses 4 animais. E no meio do trono, vou voltar ao versículo 6, ao redor do trono existia 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo a um bezerro, o terceiro com o rosto de homem, o quarto animal era semelhante à águia. Há algumas explicações aqui, eu quero só citá-las, não quero afirmá-las. Há uma linha de estudo que diz que esses 4 animais representam os 4 evangelhos que já lemos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro é o animal é o semelhante ao leão, representando, isso são só, eu estou falando de linhas escatológicas, de estudos, de pensamentos, de correntes. Não estou fazendo afirmações, quero te apresentar, porque essa é a minha proposta. Quero só te apresentar o que há como compreensão nessas interpretações. O primeiro animal, eles acreditam, algumas linhas, que esses animais representam os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o primeiro animal era semelhante ao leão. Eles acreditam que é o livro de Mateus, que representa e que apresenta, nós já lemos, Jesus como o Senhor, como o Rei dos Reis, como o leão da tribo de Judá. O segundo animal, semelhante a um bezerro, é o livro de Marcos, que apresenta Jesus como um servo. O boi representa a servidão, o leão representa rei. O boi é um arquétipo, principalmente para esse contexto, de servo, o Deus servo. O terceiro animal era como
um rosto de homem. É o livro de Lucas. Isso eu estou apenas dizendo que é o livro de Lucas, é a segunda compreensão, que mostra, se você ler Lucas, Jesus como um homem. Jesus como sendo Deus, mas sendo homem. Jesus homem. O Jesus inteligente, porque o homem também representa a capacidade no nível de hierarquia dos animais. Ele é um homem que tem a capacidade de discernir, de escolher, de amar, de perceber. E o último é como a águia que voa. É uma águia que tem uma visão além, uma águia que está acima. É o livro de João, apresentando sobre o Deus que desceu do céu. Essa é uma linha. Há também quem acredite somente no significado do próprio nome dos animais. Esses animais tinham poder, o rei dominava, era o rei da floresta, o leão, significando aqui o poder de cada animal no seu local. Por exemplo, o leão, ele está representando aqui as 4 figuras dos reis nas suas geografias, significando que esses 4 animais, eles são reis, eles dominam onde eles existem. O leão é o rei da floresta, que é o primeiro animal. O boi é o rei no serviço. O homem é o rei e a águia é a rainha nos céus. Essas são linhas escatológicas, são olhares. E como eu penso exatamente como o texto mostra. Isso são apenas anjos, são anjos. A semelhança deles são semelhanças que João poderia nos apresentar. Lembra aqui que aqui é um homem que foi levado em espírito aos céus, e lembra que os céus existem coisas que não dá nem para se referenciar. Se nós formos voltar um pouquinho a mais, você vai lembrar que Paulo diz assim, ó, eu conheço o homem que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas que não dava nem para comparar, que não pode dizer, que eu não tenho aplicativos e referências, então eu não tenho como dizer o que dá para se ver, o que eu vi no céu, eu não tenho referências humanas. Lembra? Então a gente tem que ler com esse olhar, sabendo que agora João está nos céus aqui. Ele está num lugar, numa dimensão onde não existe passado, presente nem futuro, onde a criação, as criações que aqui existem são absurdas. Então, quando João as vê, quando João as percebe, o primeiro fenômeno que acontece é que ele não vê essas figuras presas ao tempo. Então, não existe tempo aqui. Ele não está vendo a ordem das coisas, ele está vendo tudo. Albert Einstein diz, isso não dá para comparar. Albert Einstein diz que o tempo só existe para que tudo não aconteça no mesmo tempo. Quando a gente ouve essa afirmação, a gente fica meio louco, porque se existe um lugar, uma dimensão onde tudo acontece ao mesmo tempo, na nossa cabeça, como referência o tempo, nós logo imaginamos que tudo está bagunçado, acontecendo fora da ordem, porque a nossa referência é o tempo, que coloca tudo na ordem. Mas no céu não existe tempo e não é bagunçado. Então João, quando olhou, ele tinha que evocar, lembra, as figuras que ele tinha como referência na terra, para tentar escrever e mostrar o que ele estava vendo nos céus, onde não existe tempo e espaço, não existe passado, presente nem futuro, não existe referências que se comparem com as daqui. Então ele olhou e viu o que? Ele viu anjos, gente. Ele só viu anjos. Eram tão poderosos, anjos tão poderosos. Você vai ler lá em Ezequiel. Ezequiel olhou para os céus e viu as rodas girando dentro de outras rodas e uma claridade saindo por todos os furos. Então, as visões de anjos sempre foram visões assustadoras, que não dava para se comparar. Então eles
Eles pegavam referências, eles evocavam referências que eles tinham humanas para tentar descrever e escrever para quem estava ouvindo. João viu 4 seres, ele viu anjos poderosos. Enxergavam por todos os lados. Eles tinham rostos semelhantes àquilo que eu já vi aqui na Terra. E eu quero ficar só com isso. Já apresentei 3 possibilidades aqui, mas eu quero que nós fiquemos só com a leitura. A leitura diz: o primeiro animal era semelhante a um leão. Fiquemos só com isso, era anjo. O segundo era semelhante a um bezerro. E o terceiro como o rosto de homem. E o quarto como a águia voando. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam de dia nem de noite. Esses anjos, por mais poderosos que eles possam vir a ser, grandiosos, enxerguem em todas as direções, porque têm olhos em todas as partes. Mas esses anjos poderosos, esses seres, esses animais, eles estão dizendo ininterruptamente. Aqui ele diz que eles não têm descanso de dia e nem de noite. É uma referência para o humano, porque nessa dimensão não tem dia nem noite, não tem passado, presente nem futuro. Entendeu? Não tem. Então ele está querendo nos dizer que esses anjos, eles têm uma qualidade eterna de render glória e graça ao Cordeiro de Deus. Eles dizem dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, enquanto eles davam graças, gritavam, bradavam, tudo neles dizia e clamava e proclamava que aquele que estava lá era santo, santo, santo. Enquanto eles faziam isso, os 24 anciãos, eles prostravam-se diante do que estava passado sobre o trono. Eles ficavam prostrados, se rendiam e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas todas as coisas. Por quem foram criadas todas as coisas? Quem criou todas as coisas? Porque em Jesus foram feitas todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, nele e para Ele foram criadas todas as coisas. Quem? Em Jesus. Quem? No Deus possível. Quem? No único Deus que eu posso ver, que eu posso vislumbrar, que eu posso tocar. O único Deus que é possível. Jesus. Ele é o único, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele está no trono. Ele está à destra, Ele está no trono. Também está no lado, representando os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, que é Deus, que é o Cordeiro. São 3 não. Ele é Jesus. A completude, a plenitude de Deus estava e está em Jesus Cristo. Então essa é uma visão poderosa de João, vendo a majestade. Essa é a primeira visão. Tudo isso aqui é para um objetivo único, é para confortar as igrejas que no contexto anterior estão sendo perseguidas. Amém? Agora não pegue essa afirmação aqui desses 4 seres que estão ininterruptamente dia e noite gritando Santo, Santo, e faça a fazer afirmações como muitos dizem, que quando nós chegarmos na dimensão de Deus no céu, nós vamos ficar todos os dias gritando Santo, 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 Santo. Ah, esse céu assim é insuportável, gente. Não, isso aqui é só uma referência da qualidade do louvor que vai sair de nós. Entenda. E eles bradavam dia e noite dizendo Santo e Santo. Entenda que esse dia e noite só é para referenciar a completude de um dia. Um dia termina com 24 horas, quando o dia inicia e quando a noite termina.
Então ele não está falando de tempo, porque aqui, nessa dimensão de João viu, não existe tempo, minha gente. Então se não existe tempo, então como é que eles diziam dia e noite? Então a referência não é o tempo. Dia e noite é a completude do louvor e da adoração. É uma eternidade dizendo santo. E eterno não é tempo, não é cronologia. A eternidade não cabe no tempo. Ela cabe em qualquer tempo, em qualquer fagulha. Um segundo de qualidade, de intensidade, de integralidade do meu louvor é um louvor eterno. Essa referência que João vê, ele tenta nos mostrar dizendo que ela é completa porque é dia e noite. E o santo, santo, santo significa que é um adorar na sua plenitude, no seu apogeu de todos os sentidos, de toda a sinceridade, de toda a entrega. E você está rendendo graças àquele que está no trono de forma íntegra, sem ambiguidade. É uma qualidade, é uma intensidade de qualidade que sai de ti. E a tua vida está diante daquele que está no trono e já é um louvor eterno. Não é um Ctrl+C e Ctrl+V, diuturnamente gritando santo, 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 porque senão nós seríamos robôs. Não. É uma qualidade de adoração e não um modo de adorar dizendo santo, santo. A maioria das pessoas dizem que no céu nós vamos cantar para sempre santo, santo, santo. Não, não é referenciando a isso, mas dizendo que lá nessa dimensão nós de fato adoraremos na completude. Sairá de nós uma qualidade tamanha de adoração àquele que está no trono, que ela se eternizará, não porque ela vai ser para sempre, mas que ela é uma adoração completa, eterna. É assim que eu percebo e vejo o céu. Eu vejo o céu para um lugar que eu um dia irei, na perspectiva do tempo e espaço, mas eu já estou no céu. Porque o céu não é um lugar para onde vou. E eu quero só te instigar, eu quero te passar. Deus não mora no céu, gente. Você me pergunta, mas por que tu está falando isso? Porque Ele não mora no céu. Deus não mora no céu. Por quê? Porque Deus criou o céu. Você lembra? Criou Deus os céus e a terra. Criou Deus todas as dimensões. Criou Deus todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e nele foram feitas todas as coisas. Então, se Deus criou o céu, onde Ele mora? Você já entendeu? Que o céu não é um lugar geografizado, não é onde a religião nos diz é para cima e o inferno não é para baixo. Essas referências foram criações humanas. Olho para o céu não significa que Deus está no céu. Deus habita em uma dimensão que não cabe em nenhuma geografia. Então, quando você ouvir a palavra céu, eu quero que só de forma simples e bem simples, quando você ouvir o céu, só lembre de uma coisa: Jesus. Lembre só de Jesus. Você vai habitar em uma dimensão com Ele. Ele é o teu céu. O céu é uma qualidade de vida. O céu não é um lugar e também não é um modo de que você vai viver, como você vai viver, não. O céu é Jesus. O meu céu é Jesus. O meu céu é estar para sempre em e com Jesus e em Jesus, nele, dentro dele, com ele. Eu sou um com ele, ele é um com Deus, Deus é um com o Espírito e nós somos um com ele. É um estado eterno de estar em Deus. É uma fusão para sempre. Eu estou nele, ele está em mim. Então tudo que ele é, eu sou, eu serei, eu verei como ele vê, eu sentirei como ele sentirá, como ele sente. Eu viajarei nas dimensões que haja.
Eu viajarei na velocidade da luz como ele viaja. Eu visitarei os mundos paralelos, os cosmos, os mundos desconhecidos, as dimensões. Eu acredito que o céu é isso. O céu está em Deus e não há mais limite para mim. Quando eu chegar nessa dimensão, porque eu já estou nela, mas por enquanto eu estou preso ainda, estou preso às dores, estou preso ao tempo e espaço, estou preso às vaidades, estou preso aos equívocos ainda, estou preso no Cronos. Mas eu já estou em Deus, Paulo diz, porque eu já estou nas regiões celestes, eu já estou no trono com Deus, eu já estou, mas por enquanto eu vivo aqui ainda. Eu ainda vivo, mas eu já estou. Vai chegar um dia em que o fio de prata, como Salomão diz, vai ser cortado, que a morte, quando cortar, eu vou ser de fato como ele é. Eu não vou ser teletransportado para uma geografia para cima e para baixo, não. Eu só vou voltar de onde eu vim. O fio vai ser cortado do tempo e espaço. O Cronos, o tempo vai perder o significado, vai deixar de ser o Senhor. Agora eu estarei em Deus. O céu que eu penso, não o céu, esse céu que a maioria pensa, um céuzinho monótono, um céuzinho que você fica, os anjos voando nas nuvenzinhas, tudo ameno, tudo silêncio, o ventinho. É um céu branco, 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 branco. Não, eu não penso nisso. Eu penso em Jesus, penso só em Jesus. E penso na plenitude de todos os sentir. Você sente gosto? Tenta imaginar comigo. Você sente a tua língua que te dá a capacidade de sentir o paladar. As pessoas que pegaram o Covid-19, elas afirmam e dizem que perderam o paladar. Agora eu quero que você pegue o teu paladar no apogeu do paladar. O seu enxergar. A gente só enxerga assim, ó. O que é nos mostrado aqui nessa outra região, a gente não vê claramente. Agora tenta imaginar o teu paladar no apogeu, no poder do seu sentir, o teu olfato, o teu olhar, a tua audição, o teu sinestésico, o teu sentir. Agora tenta imaginar isso no máximo que alguém possa vir a ter. Pois é, Jesus teve. Então o céu para mim é isso. É tudo em mim, hiper, power, mega, relativizado, super relativizado, no máximo, no clímax do seu poder. Então o céu para mim é isso, não é uma geografia que eu vou. É para onde eu vou voltar, que eu saí de Deus. Aí tudo faz sentido. Eu acredito. Quando eu chegar nessa dimensão de Deus, eu vou voar na velocidade que referência a maior de todas as velocidades, na velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Isso vai ficar fichinha para mim e para você. Esse para mim é o céu. Amém? Concluímos o capítulo 4 de Apocalipse. Amanhã vamos ler o capítulo 5. Deixa eu beijar de forma nominal a todos. Adriana manda beijo. Mãe, Maricélia, Marilza, Silene, Salma e Maria, meu amigo Marcos Paulo, Kelly Tadeu, Peterson, Michele Paixão, Conceição Araújo, Riane, Lúcia Moreira, Daniele, a Michele França e a Joiciane. Gente, obrigado. Fiquem com essa simplificação do Evangelho. Dilata o nosso coração para toda a possibilidade do amor e a nossa mente. Oramos e te agradecemos. Amém. Receba o meu beijo, meu abraço. Amanhã, 6 em ponto, você tem encontro comigo.